para completar, as últimas de mercado, o futuro de Felipe Coutinho. Ele pode ir para o São Paulo, pode ir para o Grêmio, procurou o Cruzeiro, enfim, tem atualizações sobre o tema. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para te falar sobre Felipe Coutinho, para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade, que rescindiu seu contrato com o Vasco nas últimas horas. Ele foi especulado logo de cara no Grêmio. Posso assegurar que conversei com um dirigente gremista, esse dirigente assegurou que não há tratativas. Há quem garanta que o Coutinho passou a seguir o Cruzeiro e estabelecer conversas com Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Ninguém no Cruzeiro, pelo menos até agora, confirma tratativas. A ótima relação do Felipe Coutinho com o Neymar fez com que muitos santistas imaginassem que o Coutinho poderia virar reforço do Peixe. Consultei duas fontes diferentes no Santos, ambas asseguraram que não vai haver negociação. Coutinho foi defendido por torcedores do São Paulo nas redes sociais. O Coutinho tem excelente relação com o Lucas Moura. Se o Lucas Moura entrar em contato, dá para imaginar que a coisa possa até avançar. Mas o São Paulo ainda não tem uma posição oficial sobre contratar ou não o Coutinho, especialmente porque acaba de fechar com outro jogador para essa função, o Cauli, meio atacante como o Coutinho. Para completar, importante registrar que o Coutinho já tem proposta oficial. Essa oferta é do Los Angeles Galaxy, time dos Estados Unidos, que namora a sua contratação desde o fim do ano passado. E as primeiras sondagens de clubes brasileiros começam a aparecer a partir de agora, exatamente depois da confirmação da sua saída no Vasco da Gama. Só para arrematar, importante contar que o Coutinho, desde o ano passado, considerava deixar o clube. Ele vinha muito incomodado com críticas e vaias de torcedores vascaínos. Isso, para ele, repercutia muito mal, até pela relação que ele tem com o Vasco, é torcedor declarado do clube. O episódio com o Fernando Diniz, discussão no intervalo do jogo contra o Volta Redonda, acabou se tornando meio que uma gota d'água. O Diniz, que sempre defendeu o Coutinho e tinha uma boa relação com ele, acabou discutindo de forma áspera e isso incomodou demais o meia atacante. O Bruno Rodrigues, ele vem na cota do me ajuda. Eu preciso voltar a jogar futebol, porque tem muito tempo que ele não joga, né, Popó? Exato. Tem muito tempo que o Bruno Rodrigues não faz. E, cara, ó, aí tirando a parte, né, tem gente que corneta, que parte já até pra outras coisas. Pra jogador de futebol ficar parado é uma... Cara, é o professor não poder dar aula, é a gente, jornalista, não poder falar e fazer as matérias, né, cara? Pro jogador de futebol é muito ruim. Mas o Bruno Rodrigues tem uma caminhada longa pra recuperar a condição dele de jogador de futebol, né, Popó? É isso, gente. O Bruno Rodrigues já chegou, né? Foi apresentado, já treinou. Hoje tem a coletiva dele à tarde. Mas já teve o anúncio, né? A oficialização, já tá treinando com os companheiros. Deve sair no vídeo, inclusive, hoje. No mais tardar amanhã. Vai pro jogo, vai pro banco, jogo, pelo menos, vai né? pro jogo, deve ser opção sim pro Tite. E aí nós temos a situação Bruno Rodrigues, que é o seguinte, vamos só pegar o contexto da trajetória, né? Bruno Rodrigues foi muito importante no Cruzeiro, na Série B e na Série A de 23, né? Um cara que ajudou o Cruzeiro num momento em que o Cruzeiro tinha uma limitação técnica muito grande. Ele, obviamente, não é um cara que você esperava que o Cruzeiro fosse buscar no nível atual de time que o Cruzeiro tem, mas é um cara que ele já conseguiu ajudar o Cruzeiro em outros momentos. Vai pro Palmeiras, faz um belo contrato com o Palmeiras, sofre uma lesão de LCA, né? Ou seja, uma lesão muito grave, né? Sinistra, muito grave muito mesmo. Difícil, um tratamento demorado, fica, né, praticamente um ano longe de tudo por causa disso. E quando volta, tem uma nova lesão ligamentar, dessa vez de patela, né? Que é a mesma lesão, inclusive, que foi a que o Caio Jorge teve quando estava na Itália. Então, assim, duas lesões gravíssimas que o tiraram de campo por muito tempo mesmo. E aí, cara, isso aí com certeza é azar, né? Isso aí não tem outra palavra se não for azar, porque ninguém quer estar machucado, ninguém quer ficar longe por um motivo desse que te impede até de caminhar normalmente. Ele teve muitos problemas. Mas ele se recuperou, ele voltou ao Palmeiras, ele chegou a fazer jogos no final do ano passado, completar algumas partidas no final do ano passado, fez gol, inclusive. Mas esse ano acabou não sendo aproveitado tanto pelo Abel, não estava nos planos do Abel. E o Palmeiras, o Pesolano, que está no Inter, tentou buscá-lo, é bom deixar isso claro, ele esteve ali perto de ir para o Inter e acabou agora acertando com o Cruzeiro, como ele mesmo disse. Ele ligou o Pedrinho, pediu para voltar e o Cruzeiro entendeu que era um bom negócio.
o que eu acho, tá? Sobre Deve esse vir, retorno. Será que é por produtividade? Deve ser, né? É um empréstimo, né, gente? Então, eu não sei nem como é que vai ser. Mas, o que eu penso de Bruno Rodrigues, tá? É uma ótima peça pra compor elenco. E ponto. Ele é um bom jogador pra compor elenco. Eu acho que ele pode ajudar... Só desculpa. Ele é um ótimo jogador pra compor elenco, pensando no Bruno Rodrigues de 2026 ou no Bruno Rodrigues que sai do Cruzeiro em 23? É aí que tá, porque assim, eu acho que ele não desaprendeu a jogar bola, sabe? Não, isso eu concordo, mas o problema dele todo mundo sabe que é assim, né? É a dúvida que existe se ele vai conseguir... sobre a parte, parte física, se ele vai conseguir voltar. Eu tô trabalhando com uma parte física... Eu tenho uma Ok. opinião Porque diferente. eu acho que se o Bruno Rodrigues ele consegue voltar a ser o jogador de 23, eu acho que é uma boa contratação do Cruzeiro. Bruno O problema, cara, é que eu ele acho que veio, papai, ele veio de onde? Bruno Rodrigues. Palmeiras. Não, quando ele sai pra vir pro Cruzeiro. Ele tava em Portugal. Aí depois ele vem pro Cruzeiro, ele joga a Série B com o Cruzeiro E a Série A E a também. Série A também. e não foi bem na Série A. Ele foi o melhor. Ele foi o do melhor time da jogador do Série A, Cruzeiro, ué. daí. Foi quem Não, salvou. mas aí que tá o negócio. Mas, Ser gente, melhor mas o daquele- ataque era o Wesley e Gilberto. Mas mesmo assim, ser o melhor daquele time não é uma grande vantagem. Mas do lado de Wesley Sabe? e Gilberto não tem como fazer muito eu mais, quero não. ver, eu queria ver o Bruno Rodrigues desenvolver o futebol dele, igual ele teria a oportunidade de desenvolver no Palmeiras. Infelizmente, devido às lesões, ele não teve essa oportunidade. Cara, o Bruno Rodrigues, eu acho que ele não vem pra mudar o elenco do Cruzeiro, ele vem pra ser Ah, uma não, mudar peça. não. Mudar não. Ele vem pra ser uma peça, já que o Cruzeiro não pode contar com o Sinisterra, né? Que também não deve permanecer no Cruzeiro, deve ir embora no meio do ano aí, que encerra o contrato dele. Eu vejo assim, beleza, ótimo, ele vir, mas não vai mudar nada. Não faz diferença. Eu tenho alguns pontos aí que eu já até conversando com alguns amigos, cara, que me deixam um pouco contrário a essa contratação do Cruzeiro. A primeira forma com que ela foi feita, né? A questão do Bruno ter ligado pro Pedrinho. Pedido a A oportunidade. informação foi do HG, não foi? Acho que foi do HG. Mas ele mesmo já revelou, tá? Ele revelou Ele falou também, em então, entrevista. Ótimo. Então, cara, dele ter ligado pro Pedrinho e aí o Pedrinho, pô, ser uma contratação do dono do clube, porque o cara ligou, sabe? Eu acho. Cara, futebol, assim, a gente sempre fala na questão profissional, né? E isso é uma coisa que entra na parte mais sentimental do que profissional da coisa, né? Isso é um problema. Então, assim, eu já ficaria com o pé atrás Mas assim, quanto a isso. só pra complementar essa informação, teve a aprovação do Tite, tá? Teve a aprovação. Não, tudo bem. Mas aí, Popó, assim, só que é um problema que o Cruzeiro hoje tem muito grande. O Cruzeiro hoje tem problemas no seu elenco em relação a atacantes de lado de campo, principalmente por conta das lesões que teve, né, recentemente. Então, assim, o Cruzeiro precisava ir ao mercado contratar esse jogador, mas um jogador pronto pra chegar e ajudar. Não vou nem falar resolver, mas chegar e ajudar. Independente O Bruno do Rodrigues, Bruno ele Rodrigues. chega pronto já pra ajudar o Cruzeiro? A gente não sabe, cara. Vamos lá. A gente não sabe, ele não tava Porque jogando. assim, ele chegou a ganhar minutos com o Palmeiras esse ano. Não, sim, Popó, mas eu falo assim, só pra deixar claro. Pra jogar, o Bruno Rodrigues aguenta jogar 90 minutos? Ô Luiz, eu não sei, eu não posso te responder essa pergunta. E em que nível ele aguenta jogar 90 minutos hoje? Eu não posso te responder essa pergunta porque Porque realmente assim, eu não sei. o Bruno Rodrigues, além de tudo, né, era um cara muito rápido, era um cara que precisa, ele depende muito do corpo dele Depende pra do poder... físico, Tecnicamente, o Bruno Rodrigues nunca foi um craque. É um cara que ele conseguia aliar Voluntarioso. muito, exatamente. A primeira muito. partida do Palmeiras na temporada, que foi Palmeiras e Portuguesa, ele atuou os 90 minutos. Tá. Depois disso ele fica no banco, o Palmeiras e Santos não entra. No Palmeiras e Mirassol ele atua por 57 minutos, ele começa titular e sai no segundo tempo, 15 minutos no segundo tempo. Contra o Novo Horizontino ele entra ainda no primeiro tempo, atua por 61 minutos. Então assim, cara, eu não vou questionar aqui se ele está apto fisicamente ou não, essa informação eu não tenho. Até onde eu sei, ele não tem problemas físicos. Então ele passa a ser uma opção para quanto o Tite quiser. Se quiser começar a titular, se quiser entrar no segundo tempo, até então. O problema o Bruno Rodrigues, ele é um jogador, e para mim, por que essa contratação ela pode ser problemática, tá? Primeiro, por característica. O Bruno Rodrigues, ele é um jogador que ele tem uma característica muito peculiar de ponta, que é aquele ponta que ele vai na tentativa e erro. Ele é um cara que, quando a bola chegar no pé dele, dificilmente ele vai tentar fazer uma jogada mais trabalhada, se aproximando de um meia, ou tentando, fazer alguma coisa mais complexa. Ele é um cara que vai tentar driblar, vai tentar abrir, vai pisar na área para tentar finalizar, que é o que ele gosta de fazer,
ou achar uma boa assistência pro Caio Jorge. Eu acho que tecnicamente ele distou um pouco do que este elenco do Cruzeiro estava buscando, entendeu? É uma contratação que tecnicamente eu não enxergava fazendo. Esse pra mim é um dos pontos dele. E o outro ponto precisa de mais. Independente dele, sabe? Não é porque ele veio, não é porque ele não. Eu acho que independente disso, o Cruzeiro precisa de ir ao mercado, trazer mais um atacante de beirada com uma capacidade de chegar e aí sim brigar pela titularidade. Eu acho que o Bruno não chega brigando pela titularidade. Eu acho que hoje ele tá muito atrás, por exemplo, do Arroio. Se o Bruno Rodrigues Lembrando chegar ao que o Bruno Cruzeiro joga hoje, pela esquerda. É muito fácil pra minha leitura, é o seguinte. O Cruzeiro termina o ano passado, pensando em Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro termina o ano passado, 2025, disputando com o Palmeiras o vice-campeonato brasileiro, certo? Certo. Aí o Cruzeiro agora vai lá e contrata um jogador que estava recentemente, que estava mais encostado, um cara que era reserva, segundo reserva do Palmeiras. E o Palmeiras aceitou emprestar, pagando parte do salário dele. Cara, esse cara não pode chegar ao Cruzeiro, ele pode até se transformar, tá? Se ele entra numa ótima fase, tem a melhor fase da vida dele, ele pode vir a ser titular do Cruzeiro. Agora, se ele chega no Cruzeiro, o cara que sai do... E assim, a gente... Aí você concorda comigo que você também já falou isso. Cara, quando um jogador sai do Palmeiras, normalmente dessa forma, o Palmeiras aceita emprestar, amigo... Não tem, a maioria... É porque ele não tá no nível... É porque ele não tá no nível de competitividade. Ele não tá no nível bom pro Palmeiras. É isso. E assim, se o Cruzeiro tava disputando com o Palmeiras, isso. se ele não serve pro Palmeiras, ele não deveria servir pro Cruzeiro também. Exatamente. Então o Bruno Rodrigues, ele vem pro Cruzeiro pra ser recuperado. Pra mim, a análise é essa, sabe? O que a gente já viu, porque o Palmeiras tem um elenco muito grande, então realmente tem jogadores que estão lá que dão pra ser aproveitados. Quando o Palmeiras empresta jogador, cara, é porque ele já não tá dando. É um indício, sempre é um indício. O Abel tem uma leitura absurda, isso aí ninguém pode tirar do Abel. O Abel tem uma leitura absurda do elenco dele, e quando ele aceita emprestar um cara pra um time que compete com ele, que tá competindo com ele, é porque esse cara já não tá dando conta de competir em alto nível ali, cara. No nível que o Palmeiras joga. E isso eu concordo plenamente, isso é um fato. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!